Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nossa aula de hoje é sobre capacitores condensadores. Então vamos lá? Então, o que podemos entender como sendo capacitores ou condensador? Capacitor condensador é qualquer dispositivo que tem como finalidade básica armazenar uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Então, todo e qualquer dispositivo no qual você consegue armazenar uma certa quantidade de energia potencial elétrica, nós podemos caracterizar como sendo o quê? Um capacitor condensador. Porém, para armazenar energia nesse dispositivo, transfere carga de um condutor para outro, de modo que um deles fique com a carga negativa e o outro com a carga igual, mas de sinal positivo. É necessário realizar um trabalho para deslocar essas cargas até que se estabeleça uma diferença de potencial elétrico resultante entre os condutores. E o trabalho realizado é armazenado sob forma de energia potencial elétrica. Então, é dessa maneira, é dessa forma que nós podemos caracterizar exatamente a ideia do que vem a ser o que? Um capacitor ou condensador. Então, é esse dispositivo que tem como finalidade armazenar carga elétrica em suas placas, de tal forma que uma placa fica eletrizada positivamente e outra negativamente. E esse trabalho realizado, certo, sobre a forma de energia é o que nós chamamos exatamente da sua energia potencial elétrica acumulada. Então nós podemos dizer que os capacitores possuem inúmeras aplicações práticas, certo, como em flash de máquinas fotográficas, certo, em laser pulsante, nos sensores de airbag de automotivos ou em receptores de rádio e televisão, como também nós podemos verificar que determinados motores de partida precisam de capacitores para que eles possam exatamente o que entrar em funcionamento. Então nós temos aqui algumas das aplicações básicas que nós temos nos nossos capacitores no dia a dia. Agora, é importante verificar como nós podemos representar um capacitor no nosso circuito. Então o capacitor ele é representado independente da sua forma através dessas duas placas. Então este é o símbolo que representa exatamente o capacitor. São duas barras iguais e planas que representam exatamente o seu capacitor. E sabemos que nessa região entre as placas nós temos o que nós chamamos de um determinado tipo de isolante. Então qualquer que seja o tipo de capacitor, sua representação será dada dessa forma. Quando as placas das armaduras estão eletricamente neutras, dizemos que o capacitor está descarregado, ou seja, o que significa um capacitor descarregado é aquele capacitor onde as suas placas não têm carga elétrica, ok? Ao conectarmos ao capacitor um gerador, ou seja, uma fonte de tensão, ocorre um fluxo ordenado de elétrons nos fios de conexão, pois inicialmente há uma diferença de potencial entre as armaduras e o terminal do gerador ao qual está ligado. Então é dessa maneira que podemos exatamente o que? Eletrizar um capacitor, fazendo com que suas placas fiquem eletrizadas. Uma placa vai ficar com carga de sinal negativo e a outra placa com carga de sinal positivo. Havendo assim, então, um acúmulo de cargas elétricas gerando exatamente o que nós podemos chamar de uma energia potencial elétrica armazenada por esse dispositivo. Nós também temos um exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano nos capacitores, que é o touchscreen, certo? Então nós sabemos que quando nós utilizamos alguns desses dispositivos no nosso dia a dia, nós estamos na verdade trabalhando exatamente com capacitores. Então nós vamos verificar que quando nós temos uma tela sensível ao toque em um telefone celular, um MP3 ou até mesmo um dispositivo médico, usa a fita de capacitores. Atrás da tela existem duas camadas paralelas, uma atrás da outra, de tiras estreitas e um condutor transparente, como óxido de índio estanho. A voltagem é mantida entre as duas camadas. As tiras de uma camada são orientadas perpendicularmente às das outras camadas. Os pontos em que duas tiras estão sobrepostas atuam como uma grade de capacitores. Quando você traz o seu dedo, certo, um condutor até um ponto da tela, o dedo e a camada condutora anterior atuam como segundo capacitor em série nesse ponto. Então é muito importante verificar que a sua tela de touchscreen, ela simplesmente representa o que? Representa um capacitor. Agora, quando nós temos um capacitor e esse capacitor está eletrizado, essa capacidade que ele tem de simplesmente
ter cargas elétricas nas suas placas é o que nós chamamos de capacidade eletrostática ou capacitância. Então, o que é a capacidade eletrostática ou a capacitância? É a razão da quantidade de carga que você tem em uma de suas placas em função da diferença de potencial nessas placas. Então, Q é a carga elétrica armazenada em uma das placas do capacitor e V aqui é o que nós chamamos da diferença de potencial. Nós também podemos dizer se capacitância ou capacidade eletrostática é carga sobre potencial, a carga vai ser o produto da capacitância vezes a DDP, ou eu posso simplesmente verificar que nesse caso aqui, ó, nós temos que essa carga elétrica, lembrando sempre, é a carga ou da placa positiva ou da placa negativa em módulo. A unidade de capacitância no SI é exatamente o farad, ou seja, um farad é exatamente igual a um coulomb por volt. Então eu posso dizer que quando eu tenho um capacitor de um farad, eu quero dizer que para uma diferença de potencial de 1 volt nas placas, eu tenho um coulomb de carga nas placas do nosso capacitor. Muito bem. Agora, é interessante verificar que todo capacitor ele acumula energia. Então, como podemos definir ou calcular a energia armazenada no capacitor? Se eu faço um gráfico da carga em função da DDP, eu vejo que essa reta inclinada aqui corresponde o que? Corresponde exatamente à capacitância. Se essa inclinação é a capacitância, eu posso dizer que a área desse gráfico ele representa exatamente o que é a energia armazenada. Logo, a área desse gráfico é a área de uma figura conhecida de um triângulo, base vezes altura sobre 2. Então, a energia ela vai ser exatamente a área do gráfico da carga em função da DDP, que vai nos dar Q vezes U sobre 2. Então você vai observar que se a carga é Q vezes U sobre 2, essa equação é que nos dá exatamente uma maneira de calcularmos essa quantidade de energia armazenada no capacitor. Como nós sabemos que capacitância é a capacitância vezes a DDP, eu posso dizer o que? Ao substituir na equação, eu passo a ter outra equação também para calcular a energia, dizendo que a energia elétrica também pode ser determinada como sendo capacitância vezes diferença de potencial sobre 2. Muito bem, então essa aí, gente, olha só, são duas equações importantíssimas, duas equações que nos dão a condição de determinar o que nós chamamos da energia armazenada em um capacitor, ok? Então vamos observar aqui uma aplicação muito simples só para que a gente possa entender a aplicação dessas equações. Então carrega-se um capacitor de 5 microfarads, micro, o prefixo micro, 10 a menos 6, com carga elétrica de 20 microcoulomb. Calcula a energia potencial elétrica armazenada. Muito bem, eu posso dizer o que? Eu posso dizer, se eu quiser, eu posso calcular sua capacitância. Olha bem, eu posso calcular sua DDP, perdoe-me. Eu posso dizer que a DDP vai ser igual a quem? A carga pela capacitância. Se a DDP é carga sobre a capacitância, eu posso dizer que a DDP vai ser 20 sobre 5, que vai dar 4 volts. Então, eu sei que 4 volts é sim a DDP que eu tenho entre as placas do capacitor. E como eu quero a sua energia, eu posso dizer que a sua energia vai ser carga vezes a DDP sobre 2. Então, 20 vezes 10 a menos 6 vezes 4 sobre 2, que dá uma energia sim acumulada de quanto? 4 vezes 10 a menos 5 joules. Obviamente, vocês estão vendo que eu poderia também calcular a energia como sendo capacitância vezes DDP ao quadrado sobre 2. Ok? Então, uma aplicação direta da equação para o cálculo da energia armazenada no capacitor. Vamos agora verificar outra equação interessante. Um capacitor armazena 8 vezes 10 a menos 6 joules de energia, quando submetido a uma DDP U. Dobrando-se a DDP nos seus terminais, a energia armazenada passa a ser quanto? Então eu quero saber, na verdade, olha só, qual será a nova energia armazenada. Então eu posso fazer uma relação da energia, certo? Que eu quero pela energia anterior, ou seja, eu posso dizer que a energia que eu quero é a energia para uma nova DDP. Quando a DDP ela foi o que, amigo? Ela foi o que? Dobrada. Ela passou a ser 2 vezes maior. Muito bem. Então eu posso dizer que a nova energia será capacitância. Amigo, verifique que a capacitância é uma característica do capacitor. O seu valor ele é o que? Constante. Então eu tenho capacitância vezes a nova DDP ao quadrado sobre 2, dividido pela capacitância vezes a DDP que nós temos ao quadrado sobre 2. Posso cortar as capacitâncias, cortar 2 com 2, eu vou ter
a DDP, a nova DDP pela DDP inicial ao quadrado. A nova DDP é o dobro, então o dobro de 2U. Se é o dobro de 2U, eu vou simplesmente aqui, ó, cortar. Quando eu corto, eu passo a ter que a minha energia, a nova energia acumulada vai ser exatamente o que? 2 ao quadrado, 4. Então vai ser 4 vezes a energia que eu tinha anteriormente. Se a energia que eu tinha anteriormente era energia de 8 vezes 10 a menos 6, então 4 vezes 8, 32 vezes 10 a menos 6 joules. Muito bem. E é algo, amigos, que a gente, olha só, simplesmente bastava verificar o quê? Qual é a relação? Muito simples, vamos fazer um raciocínio rápido. Qual é a relação entre a energia e a DDP? É uma relação diretamente proporcional com o quadrado. Então, se eu dobrei a DDP, então se é uma relação diretamente proporcional com o quadrado, a minha nova energia vai ser o que? 4 vezes anterior. Se é 4 vezes anterior, basta eu pegar 8 vezes 10 a menos 6 e multiplicar por quanto? Por 4, eu tenho 32 vezes 10 a menos 6. Então, olha só, é somente uma questão para mostrar para você a lógica de proporcionalidade entre as grandezas. Isso é muito importante, hein, gente? Verificar sempre, ó, essa relação de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas na questão, ok? Então, um dos capacitores muito importantes é o chamado capacitor de placas planas e paralelas. O que é um capacitor de placas planas e paralelas? É um capacitor formado por duas placas, onde entre essas placas existe um material dielétrico. Essas placas têm uma certa área, elas estão distanciadas de uma certa distância, onde nessa distância existe um material dielétrico. Esse material pode ser tem que ser um material isolante, onde esse material isolante pode ser mica, papel, pode ser ar, pode ser óleo, entendeu? Pode ser cerâmica, e a depender exatamente desse tipo de material, o nosso capacitor ele pode ter uma capacitância maior ou menor. Nós sabemos que quando queremos calcular capacitância é carga sobre DDP. Para um capacitor de placas planas e paralelas, essa capacitância pode ser determinada como sendo a constante E0, que é a constante elétrica, vezes a área sobre a distância. Ou seja, essa é a constante elétrica, ou também chamada permissividade elétrica do meio, que para o vácuo tem um valor de 8,8 vezes 10 a menos 12 farad/metro. Então, isso aqui é para o vácuo. Verificamos que a capacitância é diretamente proporcional a quem, amigos? A área. Quanto maior a área, olha que legal, maior será o que? A capacitância. E verificamos também que essa distância, certo? Ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto menor a distância entre as placas, menor a capacitância. Então, essa equação é sim uma equação muito importante, pois a equação que nós temos, capacitância igual a constante elétrica vezes a área sobre a distância, nos dá condições de calcular a capacitância de um capacitor com placas planas e paralelas, quando esse meio aqui é o vácuo, usando exatamente o que? O valor dessa constante. Então, nós podemos aqui verificar o que nós temos, olha, uma aplicação. Um capacitor plano é conectado a uma pilha com força eletromotriz constante, como mostra a figura, adquirindo a carga Q. Mantendo-se conectada a pilha e afastando-se as placas até uma distância entre as mesmas seja o triplo da inicial, ao término do processo, sua carga elétrica será. Muito bem, o que é que eu quero? Eu quero saber qual vai ser a sua nova carga. Eu quero saber a sua nova carga no momento que eu tenho um capacitor eletrizado e eu simplesmente aumento a distância entre eles. Então, podemos verificar que sabemos que a capacitância inicial é a permissividade área sobre a distância. Sabemos que a capacitância final é a permissividade área sobre a distância. Vamos agora, então, verificar qual deve ser a nova carga a partir do momento que eu aumento a distância entre os capacitores. Desculpe, se eu aumento a distância entre as placas dos capacitores, eu posso dizer que essa distância agora vai ser o que? O dobro. Verificamos que a relação da capacitância com a distância é uma relação inversamente proporcional. Se eu aumento, então, olha só, aumenta a distância, a capacitância diminui. Então, isso significa dizer que a nova capacitância será o que? A capacitância anterior sobre 3. Como a DDP não vai se alterar, eu posso dizer o que? Que a carga inicial sobre a capacitância inicial é igual à carga final pela capacitância final. Então, eu vou dizer que carga inicial, posso dizer que a capacitância inicial é, na verdade, 3 vezes a capacitância
final, e verificando dessa forma, a carga final será o que? 1/3 da carga inicial. Então aqui nós podemos verificar uma relação muito importante agora de como calcular a carga a partir do momento que você provoca uma variação na distância entre as placas. Ok, amigos? Vamos para mais uma próxima aplicação. Olha só. A distância entre as placas de um capacitor com placas paralelas é igual a 5 milímetros e a área da placa é de 2 metros quadrados. Uma diferença de potencial de 10 kV é mantida através do capacitor. Calcule a capacitância. Capacitância é igual a permissividade área sobre a distância. Permissividade do meio é o vácuo, 8,85 vezes 10 menos 12. A área ele já deu. Peraí, a área está em metro quadrado? Sim, então 2. E a distância 5 milímetros. Vamos transformar essa distância para metro. Ao transformar, eu vejo que a capacitância do nosso dispositivo é de 0,00354 microfarads. Muito bem, esta aqui é a capacitância desse dispositivo de placas planas e paralelas. Mas ele também pede para nós o que? A carga de cada placa. Carga é igual a capacitância vezes a DDP. A DDP é uma DDP de 10 kV, então vai ficar capacitância, que nós já temos, 354 vezes 10 a menos 9, que é a mesma coisa que 0,035 microfarads, vezes a DDP de 10 kV. 10 kV é 10 vezes a terceira, então 1 vezes 10 a quarta, que me dá uma carga de 35,4 microcoulombs. Muito bem, então eu sei que em cada placa eu tenho uma carga de quanto? 35,4 microcoulombs em uma placa positiva, na outra negativa. Perfeito. Agora, o módulo do campo elétrico no espaço entre as placas. Muito bem, entre as placas eu tenho um campo elétrico uniforme, gente. Se é uniforme, então eu posso dizer que a diferença de potencial entre as placas é igual ao campo elétrico vezes a distância, ou dizer que o campo elétrico é igual à diferença de potencial sobre D. Então, lembrando, esta aqui é a equação para o cálculo de um campo elétrico uniforme. Então, diferença de potencial 10 kV ou 1 vezes 10 a quarta, distância 5 milímetros ou 5 vezes 10 a menos 3, valendo assim, eu tenho um campo de 2 vezes 10 a sexta voltmetro. Então, uma aplicação direta das equações que envolvem campo elétrico uniforme e de um capacitor com placas planas e paralelas. Ok, gente? Muito bem, vamos ver mais. Associação de capacitores. Olha só, os capacitores eles podem vir associados em série ou em paralelo. A associação em série é quando todos os mais capacitores estarão associados, certo? E quando eles não houver nó, ficando dessa forma a armadura negativa de um ligada à armadura positiva do outro. Então você vai ver que aqui o capacitor C1 está em série com o capacitor C2, e aqui eu tenho exatamente a nossa DDP. Quando os capacitores estão em série, eles vão possuir sempre a mesma carga, ou seja, eu vou verificar se eu tenho dois capacitores em série, a carga do capacitor C1 e a carga do capacitor C2 vão ser a mesma, então carga de Q1 e de Q2 iguais. Porém, nas placas desse capacitor existe uma DDP. Então, eu posso dizer que a DDP total é igual à soma das DDPs parciais em cada capacitor, ou seja, a DDP estabelecida pela bateria vai ser a soma da DDP do primeiro capacitor mais o segundo capacitor e assim, certo? Em diante. Nós podemos verificar que quando nós temos dois capacitores em série, como é nosso caso aqui, eu posso obter um capacitor equivalente. O capacitor equivalente é aquele capacitor que substitui a presença de C1 e C2. Muito bem. E como eu posso determinar esse capacitor equivalente em uma associação em série? Dizendo que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Ou seja, eu posso afirmar que dessa maneira nós podemos estabelecer exatamente o que nós chamamos da capacitância equivalente. Olha uma coisa interessante, sempre que associamos os capacitores em série, a capacitância equivalente é menor que as capacitâncias individuais, ou seja, quando eu associo os capacitores em série, a minha capacitância equivalente vai diminuir o valor da capacitância que você vai encontrar, perfeito? Então isso é muito importante na nossa associação em série de capacitores. Então nós podemos agora verificar o que nós temos para uma associação em paralelo.
Dois ou mais capacitores estão associados em paralelo quando seus terminais estão ligados aos mesmos nós, muito bem, e consequentemente sujeito à mesma diferença de potencial. Então eu tenho os capacitores C1 e C2 ligados em paralelo. Observe que as placas, essas placas aqui estão ligadas ao mesmo nó, como essas placas inferiores estão ligadas também ao mesmo nó. Eu verifico exatamente que esses capacitores C1 e C2 estão em quê? Em paralelo. Se eles estão em paralelo, tanto o capacitor C1 como o capacitor C2 vão estar sujeitos à mesma diferença de potencial. Porém, eu verifico que a carga de C1 e de C2 não serão mais as mesmas, ou seja, poderão até ser, mas não necessariamente. Ou seja, eu vejo também que em uma situação como essa, eu posso encontrar aqui o meu capacitor equivalente. O meu capacitor equivalente ele vai ter uma carga, onde a carga desse capacitor equivalente ele é a carga do capacitor 1 mais do capacitor 2, ou seja, o capacitor equivalente ele agora terá uma carga que é o somatório das cargas de cada capacitor que faz parte dessa associação. Muito bem. Se eu quero calcular a capacitância equivalente em uma associação em paralelo, eu vou ver que na associação em paralelo a capacitância equivalente é a soma da capacitância de todos os capacitores que fazem parte da nossa associação. Então nós vemos verificamos que quando nós temos uma associação em paralelo de capacitores, a capacitância equivalente é maior que o maior dos capacitores da associação. Muito importante isso aí, hein, amigos? Muito importante. Vamos para essa nova aplicação. Na figura, cada capacitor possui 4 microfarads e a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 28 volts. Calcule a capacitância equivalente e a carga total do circuito. Vamos ver? Eu vejo que se eu quero calcular a capacitância e a carga de cada capacitor, eu primeiro vou calcular o meu capacitor equivalente. Eu vou ver que esse capacitor C1 e C2 aqui estão em série. Se eles estão em séries, eu posso simplesmente dizer que vai existir um capacitor equivalente entre 1 e 2, que é dado por essa equação. Essa equação aqui, ela pode ser traduzida como sendo o produto dos dois pela soma. Se cada um tem valor igual a 4, eu vou encontrar um capacitor equivalente de 1 e 2 igual a quanto? A 2 microfarads. Então, eu vejo que aqui nesse ramo eu tenho 2 microfarads. Muito bem. Se nesse ramo aqui eu tenho 2 microfarads, eu agora posso verificar qual é o equivalente entre esse ramo e esse. Então, eu vou ter o capacitor 1 e 2 agora em paralelo com o capacitor 3. Se 1 e 2 está em paralelo com o capacitor 3, ou seja, se o equivalente entre 1 e 2 está em paralelo com 3, eu vou ter aqui agora, um equivalente entre 1, 2 e 3. Como estão em paralelo, eu só vou somar. Se aqui é 2 e aqui é 4, eu vou encontrar um capacitor equivalente de 6. Ou seja, todo esse bloco, olha que legal, cara. Todo esse bloco aqui, ele me dá um capacitor equivalente de quanto? De 6 microfarads. Beleza? Então eu agora tenho o capacitor 1, 2 e 3 em série com o capacitor 4. Capacitor 1, 2 e 3 em série com o capacitor 4 vai me dar um capacitor equivalente de toda a associação. Usando essa equação, produto pela soma, eu vou ter um capacitor equivalente de 2,4 vezes 10 a menos 6 farads. Muito bem. Então, eu tenho exatamente que o capacitor equivalente de toda a associação é 2,4 vezes 10 a menos 6 farads. Mas aí eu quero saber agora o que? O que é que eu quero saber? Eu quero saber a carga. Então eu vou dizer o que? O meu capacitor equivalente, ele tem uma carga que vai ser capacitância vezes a DDP. DDP de 28 vai me dar uma carga de 67,2 microcoulombs. Então, aplicação. Um capacitor no ar é constituído por duas placas paralelas largas, separadas por uma distância a 1,5 milímetros. O módulo da carga de cada placa é igual a 0,018 microcoulombs, quando a diferença potencial é de 200 volts. Qual é o valor da capacitância, qual é a área de cada placa e qual é a voltagem máxima que pode ser aplicada sem que ocorra ruptura dielétrica. E a ruptura dielétrica do ar é de 3,6 volts por metro, e quando a carga é igual a 0,018 microcoulomb, qual é a energia total acumulada. Então vamos verificar. Então eu posso dizer que se eu quero calcular a capacitância vai ser a carga pela DDP. A carga que nós temos no capacitor é de 0,018 microcoulombs e a DDP de 200. Logo assim, eu posso dizer que esse capacitor, olhe bem você, de placas paralelas tem uma
capacitância de 90 picofarads ou 90 vezes 10 a menos 12 farad. Mas esse capacitor é um capacitor de placas planas e paralelas, então também posso calcular sua capacitância como sendo E0 A sobre D. Ou seja, eu posso então dizer que a área da placa vai ser capacitância vezes a distância dividido por quem? Pela permissividade do meio. Opa, lembrando que esse meio é o meio vácuo ou ar. Dessa maneira, eu ao substituir os valores, eu vou encontrar uma área de 0,015 metro quadrado. Opa! Essa é a área de cada placa. Mas aí ele pede para que a gente possa, vamos voltar, para que a gente possa determinar qual é a voltagem máxima. Então, ó, se eu quero a voltagem máxima, eu posso chegar para você e dizer: como entre as placas desse capacitor eu tenho exatamente o que? Um campo elétrico uniforme, eu posso dizer que a diferença de potencial vai ser o campo vezes a distância. Opa! Ele deu o valor do campo máximo, que é 3 vezes 10 a sexta voltmetros. Vamos ver aqui, ó, ele está dizendo que ele não quer que ocorra ruptura. Então, se ele não quer que haja exatamente, ó, uma ruptura do dielétrico, então eu vou trabalhar com esse valor, 3 vezes 10 a sexta voltmetro. Então, se eu quero, eu posso dizer que a voltagem máxima vai ser a DDP, vai ser o campo elétrico, 3 vezes 10 a sexta, vezes a distância entre as placas. E aí eu vou encontrar 4,5 vezes a terceira volts. Opa, vamos entender o que significa essa DDP. Essa é a DDP máxima que eu posso ter exatamente nas placas desse capacitor, de forma que ele ainda não haja o que? A ruptura, certo, do dielétrico. Ou seja, eu vou verificar que ainda estou trabalhando dentro de que? De uma rigidez dielétrica do material. Mas agora ele pede para que a gente possa calcular exatamente a energia. Então vamos ver, ele pede, ó, ele pede quando a carga é de 0,18 microcoulomb, qual é a energia total acumulada. Então a energia é igual 1/2 da carga vezes a DDP. A carga eu tenho, a DDP eu tenho, então eu tenho uma energia de 1,80 megajoules é a energia que nós temos acumulada para quem? Para esse dispositivo. Perfeito? Então, ó, aí está mais uma aplicação de que? De capacitores. Então, olha, aí está mais uma aplicação de que? De capacitores. Ok?